Segundo episódio do Conexão Rede Petro RJ está no ar. E na edição de hoje eu estou recebendo carinhosamente aqui, muito agradecido, o Dr. Guilherme Macedo, advogado especialista em direito contencioso, que vai explicar para a gente tudo sobre contrato. Chegou a hora de contratação, o que você precisa entender, quais são os riscos, o que acontece num processo de litígio e tudo que você precisa saber do processo jurídico dentro do segmento de óleo e gás. Dr. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão, por estar dividindo com a gente todo esse conhecimento. Quero te pedir, por gentileza, se apresente. Eu que agradeço, Luana. Muito obrigado por me receber. Eu sou Guilherme Macedo, eu sou advogado, eu atuo na área civil, minha especialidade é direito contratual, com foco no contencioso civil, né, que são os litígios na área civil, e a gente tem aí, na área de óleo e gás, uma área muito especial, né? Uma quase menina dos olhos nessa parte contratual, porque são contratos de grande vulto, né? de grande monta, e nos litígios também, principalmente porque muitos litígios vão para a área da arbitragem, que é uma área também que eu atuo. Eu também sou árbitro do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Uau. Mas eu gosto de advogar na arbitragem, embora eu esteja lá listado como árbitro. A gente quer entender mais sobre isso, sobre essas peculiaridades. Você também atua hoje como diretor financeiro e administrativo da Rede Petro. Como é que tem sido essa sua missão ao longo do tempo que você está lá? Olha, eu estou agora na nova gestão com o Mansur, né? O Mansur já era presidente, eu aderi aí à última chapa dele, à última eleição. Estou lá há alguns meses como diretor administrativo financeiro. Estou aprendendo, né? É uma área que eu gosto. Eu tenho formação em administração de empresas também, embora eu nunca tenha exercido. Eu comecei, eu sou bacharel em administração também, então eu gosto dessa parte. A gente também atua dentro do contencioso com cobranças, né, de contratos, de cumprimento contratual, então também a gente tem uma expertise boa nessa parte financeira. Mas a gente sempre aprende, né? E eu estou conseguindo, eu acho que eu estou conseguindo ajudar bastante a Rede Petro, porque nessa área administrativa financeira a gente acaba vendo contratos, né? A gente vê os contratos da própria rede, a gente ajuda a própria rede nas suas próprias contratações e nos pagamentos, e aí também fazendo esse trabalho aí da nova diretoria, que está muito bacana. A gente está muito assim sincronizado, muito conectado em fazer da rede uma associação bem forte, bem pujante aí para o presente e para o futuro. Não tenho dúvidas disso. Afinal de contas, a gente está sempre aprendendo também, né? E a gente ouvir hoje de um grande expert que está chegando na rede para somar, para aprender, para trocar com os demais, é sempre muito válido. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui disposto a dividir com todo mundo parte desse conhecimento, parte porque você vai deixar aqui um pedacinho, né, de tudo que você tem construído ao longo da carreira, toda a bagagem que você traz. Mas a gente quer saber, Guilherme, antes de falar do que você vai entregar aqui para a gente nesse podcast, quem é o Guilherme fora do direito, fora da Rede Petro? Traz um pouco para a gente dessa humanização. Fora do direito? Fora do direito. Quem é o Guilherme? Conta aí para a gente. Bom, primeiro, antes de tudo, eu sou um empreendedor. Eu comecei bem cedo. Eu nasci na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, e lá eu morava numa casa, tinha um quintalzinho, e aí lá para os idos dos meus 8, 9 anos eu resolvi criar codornas. Uau! E aí foi meu primeiro empreendimento. Eu fiz isso até os meus 13 anos, mais ou menos. Não era estimação, era um projeto. Não, era um projeto, um empreendimento. Tinha planilha do Excel e tudo, de Excel e tudo, naquela época. E aí eu já gostava, né, dessa parte de gerir um negócio, de administrar um negócio. O meu pai, eu sou filho de militar, né? Meu pai era da aeronáutica, e aí quando eu fiz 14 anos eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e aí eu fiz meu ensino médio na EPICAR, né, na aeronáutica. Depois ainda fui um tempo da Academia da Força Aérea, não cheguei a me formar lá, mas cheguei a pilotar avião na aeronáutica. Sensacional. Saí de lá com um pouco de bagagem já de administração, né, porque a gente tinha um curso de administração militar lá, por isso que eu terminei o curso de administração de empresas já fora da FAB, e aí fui finalmente para o direito, né? Eu fiz direito na UERJ,
onde é uma faculdade que tem muita vocação assim para a área pública, né, do concurso público, mas eu sou sempre um pouco, você perguntou como eu era fora do direito, eu sou um pouco do contra às vezes, né, e aí eu resolvi ir para a parte da advocacia e foi a minha melhor escolha. Eu costumo dizer que eu não sou apaixonado pelo direito, eu sou apaixonado pela advocacia. Que tem uma grande diferença. Tem uma grande nisso, diferença, né? porque é a sua atuação, na verdade, né? Eu consigo performar e eu gosto de atuar bem como advogado, né? Representando o interesse do meu cliente. E olhando a lei de acordo com o interesse do meu cliente. Você vê muita diferença na formação do advogado lá de trás, não querendo dizer que você tenha, né, muita idade, mas pela sua carreira, sua trajetória, dos profissionais de direito que estão se formando hoje, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e falando, porque as atualizações, o Vadmec, com aquele aluno que andava com aquele livrão debaixo do braço, e hoje em dia com a IA, os estagiários de hoje em dia, que não estão muito nessa vibe. Qual a diferença que você vê assim em nível de mercado? Olha, a diferença são inegáveis as diferenças, né? Mas não necessariamente são negativas. Eu vejo algumas diferenças positivas, porque o pessoal que está chegando tem uma facilidade maior, né? São nativos digitais, eles já nasceram dentro de um mundo em que eles têm uma facilidade maior com essa parte digital. Eu nasci num mundo em que eu tinha uma pilha de processo enorme, assim, para tirar cópias, fazer carga no fórum. Eu nasci num mundo que tinha mais advogados presencialmente no fórum, o fórum era cheio, tinham filas, você encontrava, né, você tinha um networking dentro do fórum, e hoje a gente foi levado para o mundo digital eletrônico na advocacia, né? Você tem os processos eletrônicos, hoje a grande maioria dos processos já são eletrônicos, já são digitais, e você tem também o mundo, né, da conexão com o cliente, você tem a audiência virtual, você tem o despacho virtual, você tem tudo digitalizado, virtualizado, e aí você tem que se adaptar a isso do ponto de vista do empreendedor também, né? Não posso esquecer que o escritório de advocacia é um negócio também. É verdade. E aí você tem que levar isso para a sua realidade, né? Você tem que manter a competitividade, você tem que manter a entrega em alto nível, e você tem que se adaptar também a isso, porque faz parte do jogo. Então, exatamente. Esse pessoal, o pessoal que está saindo hoje da faculdade, ele tem uma dificuldade em algumas questões que o advogado mais antigo viveu mais do que ele, principalmente esse trato pessoal, mas ele também tem muita facilidade em coisas que a gente foi levado a se adaptar. Na verdade, acaba sendo uma grande troca, né? Um complemento. Não se trata de uma substituição, mas de um complementar o outro entre as gerações. Bom, vamos falar de contrato? Claro. Dentro do setor de óleo e gás, quais são os tipos de contratos mais comuns e mais indicados hoje? Olha, depende muito, né? Você tem alguns contratos bem específicos. Na área de óleo e gás, todo mundo gosta de sopinha de letras. Você vai encontrar um monte de contratos com letrinhas, cláusulas com letrinhas, né? Tem muita a coisa do uso do inglês, né? Às vezes você não consegue traduzir para o português e você coloca no dia a dia do contrato, da negociação do cliente, aquela sigla ou aquele termo em inglês direto. Mas eu visualizo assim, os contratos, a gente pode dividir eles em etapas, né? Porque se você está pensando que você está num ecossistema de um grande player, né? De uma Petrobras, de uma Prio, de uma empresa grande, você tem ali as etapas da produção e todo aquele ecossistema em volta daquilo ali. A Rede Petro, ela traz, inclusive, né, boa parte desses prestadores de serviços que circundam, que rodeiam esses players, né? Então você tem os contratos que estão diretamente relacionados à atividade fim e você tem outros contratos acessórios àquilo ali, porque é um mundo, né? Você pensar no estaleiro é um mundo, você pensar numa petrolífera é um mundo, você pensar em cada setorização desse setor, né, de óleo e gás é um mundo muito grande de contratos. Há muita diferenciação desse tipo de contrato para os segmentos tradicionais? Qual tipo de segmento, mais ou menos? Segmentos Depende. Tradicionais que fogem do setor de óleo e gás, comércio, Acho indústria, que não do tipo de contrato em si, né? O contrato, em geral, é o contrato de prestação de serviços. Aí você vai especificar dentro do serviço. E aí, como é bem específico cada serviço e cada demanda,
Aí você tem cláusulas que se diferenciam bastante e você tem objetivos que se diferenciam bastante, assim, não só no momento da negociação de fechamento do contrato, mas principalmente na execução. Sim. Isso é um grande erro de muitas empresas. A empresa se preocupa muito, é como se fosse assim, o contrato fosse um papel que ele vai pegar e engavetar. Assinou, guarda no arquivo, mas aquilo ali não é assim, aquilo ali é uma coisa que é viva, ele precisa estar principalmente se ele é pequeno, está de frente do grande. Ele tem que estar durante a execução daquilo ali muito bem alinhado com o que está documentado, senão ele fica numa posição de perigo. Para não perder esse contrato futuramente ou para não sofrer sanções provenientes a esse não acompanhamento? Ambas as coisas. Ele pode perder um contrato no curso do contrato, ele pode perder uma eventual oportunidade de renovação, ou ele pode sofrer uma sanção ou até perder a possibilidade de contratar novamente porque deixou de atender alguma cláusula, alguma condição ali. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, você tem muita preocupação das grandes empresas com a parte de compliance, com a parte de governança corporativa. E isso elas são obrigadas, por suas políticas internas, a exigirem dos seus prestadores de serviços que atendam também algumas mínimas exigências, algumas mínimas atividades ali de governança corporativa. Então, se o contratado, às vezes, não está alinhado com essas políticas internas, e isso normalmente não é, porque a pessoa pega o contrato, ela lê o objeto, ela lê a forma de pagamento, ela lê o preço, mas depois ela para de ler. Ela não vai ler até o final, ela não vai ler aquelas cláusulas, né, que são padrão, que são impostas muitas vezes. Então, às vezes ela vai ter ali obrigações acessórias, mas que podem trazer a ela um perigo de perder, inclusive, aquele contrato ali ou de sofrer sanções. Sim. E as empresas são cada vez mais em cima disso, por conta das governanças, por conta do ESG, né, da parte ambiental, da parte social, da parte corporativa. E tá aí a importância de você ter sempre o corpo jurídico da sua empresa bem preparado, treinado, capacitado para ter esse olhar atento, essa escuta ativa, para ficar de olho e evitar aí as sanções que podem custar caro para as empresas, né? Tanto na perda de contratos quanto na não renovação dos mesmos e perder lugar para as grandes também, né? Bom, eu até anotei aqui porque achei muito interessante tratar desse assunto, importante pensar nas cláusulas de resolução de disputas já no momento da contratação, que você já acabou trazendo um pouco disso aqui para a gente, e em quais situações cada meio é mais recomendado, no sentido de atuação do corpo jurídico na mediação, na arbitragem e no judiciário. Tá, olha, se você é uma empresa pequena ou média, você muito provavelmente vai ter dificuldade de arcar com os custos de uma arbitragem. Principalmente se for uma arbitragem... Vamos começar explicando o que é arbitragem. A arbitragem é um meio de resolução de conflitos privado. Você tem o judiciário, onde se você não tem nenhuma especificação no contrato, qualquer briga, né, qualquer litígio que advir daquele contrato, você pode judicializar aquela questão. Mas se no contrato houver uma cláusula arbitral, uma cláusula dizendo que qualquer briga naquele contrato vai ser dirimida por um procedimento arbitral, você não pode ir ao judiciário, você vai ter que chamar aquela arbitragem e nomear ou os árbitros que já estejam previamente ali declinados ou outra pessoa em comum acordo com a outra parte para resolver aquela disputa. Então a arbitragem é um meio de solução que as partes convencionam no contrato. E isso é muito comum na área de óleo e gás. Por quê? Porque a arbitragem ela traz mais técnica na solução. Muitas vezes o juiz ele não vai ter aquele conhecimento, ele vai ter o conhecimento jurídico, mas ele não vai ter o conhecimento técnico daquela situação que um árbitro, por exemplo, pode ter, ou que um perito que faça uma arbitragem de forma mais técnica possa ter. Ela traz também mais rapidez, porque normalmente as arbitragens são mais rápidas do que um processo judicial, mas ela normalmente não traz economia. Um procedimento arbitral, em geral, ele é bastante caro. Você tem as custas da Câmara Arbitral, você tem as custas dos árbitros, você tem as custas do local de realização das audiências. Via de regra, é um procedimento caro. Então, é uma cláusula também que tem que ser bem observada pelo pequeno, médio prestador de serviços, porque às vezes ele tem a opção de não aceitar a arbitragem, e aí num momento lá na frente que ele precise
entrar em... Precise não, mas que ele entre, né, em conflito ali, que ele precise buscar alguma alternativa para resolver aquela situação, né, você vai ser preferível a ele e a justiça por conta dos custos. Sim, a nível de tempo, de processo... É melhor a arbitragem. É bem mais rápido. Porém mais oneroso. Porém mais onerosa, via de regra, né, em geral. Às vezes você pode ter um processo judicial também bem oneroso. Tudo vai depender de como... vai depender dos custos do advogado, evidentemente. Tem custas judiciais. Mas a arbitragem, ela, em geral, é mais onerosa. Mas se o seu contrato é baixo... Aí, voltando à segunda parte da resposta, né, se o seu contrato ele é bastante técnico, a arbitragem é altamente recomendada, porque é muito difícil você entregar uma questão assim muito específica para resolução comum, né, na justiça comum. Sim, tá certo. E ainda falando sobre os erros mais comuns, o que a gente consegue entender de erros mais frequentes que as empresas cometem ao elaborar ou assinar contratos de prestação de serviço nesse setor? Olha, os erros mais comuns, além porque assim, você tem muitas vezes contratos padronizados, né, contratos de adesão que as grandes empresas impõem, né, levam às pequenas empresas. E se a pequena empresa não tiver essa tentativa de negociar esses contratos de uma forma em que ela não coloque em risco a própria contratação dela, porque existe uma possibilidade aí de você ser, entre aspas, aquele chato que está implicando com muitas coisas, né? E isso para a grande empresa, que tem um setor jurídico, que tem um setor de compras, que tem um setor de suprimento, tem um monte de gente envolvida e está envolvida ali com diversos prestadores cadastrados, tem opções realmente para contratar outras pessoas, ele vai falar, olha, vamos se livrar desse chato aí, vamos pegar outro, porque ele está implicando muito. Então você tem que tomar esse cuidado, né? Mas isso eu estou falando de forma geral. De forma específica, né? Você olhar para o contrato, você precisa, um erro assim, que parece bobo, mas que acontece muito, é um objeto mal definido. É você colocar uma prestação de serviço muito genérica. Sim. E aí, no momento operacional, no momento de execução do contrato, aquela empresa se deparar com um monte de coisa para a qual ela não se preveniu, ela não se planejou. E aí vai olhar, de novo, né, o grande player vai olhar para ele e falar, não, olha, aqui tá, olha, que você vai fazer, né, tem uma linha, o objeto contratual, você vai prestar o serviço assim assado, ponto. Ah, não, mas não está incluído isso. Não, olha, se está aqui de uma... Aí você entra num momento interpretativo ali complicado. É a grande briga do tubarão e do peixinho, né? Pois a pessoa às vezes se preocupa muito com a parte do preço, né, da forma de pagamento, de vencer aquela concorrência e ser contratado, mas é muito importante que o objeto contratual seja discutido. Via de regra, há esse espaço de discussão, né, porque você pode, diferente de outras cláusulas que as empresas tendem a não abrir mão, o objeto, ele né, as empresas elas entram em negociação justamente para definir, olha, o que você vai fazer, em quanto tempo. Então eu acho que é um erro, assim, trivial, mas que custa bastante caro. Tá certo. Uma aula. Mas a gente também não tem como deixar de falar sobre tendência e futuro, e aí, pensando ainda na esfera do direito civil e no ambiente regulatório, como é que isso pode impactar diretamente os prestadores de serviço de óleo e gás nos próximos anos? As tendências que você diz? Olha, no ambiente regulatório, eu vejo a tendência da transparência, né, da facilitação da comunicação. Eu vejo que isso está cada vez nas agências reguladoras, né, principalmente a ANP, no caso, eu vejo que isso está cada vez mais forte, né, está cada vez mais facilitado você administrativamente tratar das regulações. A tendência em geral dos contratos também é uma tendência, assim, digamos, de democratização. Você hoje cada vez mais visualiza o contrato como um documento, como é que eu vou dizer? Um documento com menos juridiquês, um documento mais focado na sua execução, na parte do objeto, na parte na parte técnica, né, da operacional,
e menos no juridiquês, menos naquela coisa fria e assim, olha, só porque a gente precisa formalizar. Não, o contrato ele tem que ser bem colocado. E isso também é um erro muito comum, né? A gente estava falando de erro. Você tem um contrato que diz determinada coisa, mas no momento da execução, ninguém olha para o contrato e todo mundo executa e todo mundo se comunica, às vezes por escrito, né? Ou seja, produzindo provas para os advogados, né? Um e-mail é uma prova. Sim. Produzindo provas que não conversam com o que está dito no contrato. E aí você tem institutos jurídicos que vão dizer assim, porque né, na vida do empresário ele pensa, não, mas está dito assim no contrato. Fala, tá bom, mas se você ficou 5 anos não fazendo assim, mas fazendo assado, você gerou uma expectativa na outra parte, e isso tem relevância jurídica, e isso pode modificar o que estava escrito no contrato. Perigosíssimo. E a pessoa tem evidência daquilo ali, tem documentado. Então, quando o operacional ele não conversa com o contrato, ele gera um perigo enorme para quem estiver fazendo daquela forma sem olhar para o contrato. Sim. Bom, a gente esse bate-papo nosso aqui acaba sendo uma grande aula. Eu acho que merece, inclusive, uma palestra, né? Fica aí a dica para a Rede Petro, nosso presidente, para estar elencando essas pautas aqui, que é indispensável. Agora, para a gente ir caminhando um pouquinho mais para o fechamento dessa conversa, dentro do setor de direito civil, eu queria saber quais são os conselhos jurídicos essenciais que você daria a um prestador de serviços que está começando a atuar no segmento de óleo e gás. Olha, primeiro de tudo, né, a parte jurídica, muitas vezes, ela é um custo para o empresário, né, a gente não pode negar que o empresário ele tenha que arcar com valor aí, muitas vezes a empresa ela não tem condições de ter um jurídico interno. Então, assim, o primeiro conselho jurídico é você, ao menos quando você estiver se posicionando à frente de um contrato, você tenha condições de ser contratado, ou que você feche aquele contrato, você tenha uma assessoria jurídica para que aquele contrato não seja algo que vá te dar dor de cabeça depois. Muitas vezes esse preventivo parece ser um custo ali que fica difícil para o empresário, mas ele é necessário para evitar uma dor de cabeça muito maior depois. É um investimento, né? Como um plano de saúde, um seguro para o carro, é uma segurança jurídica para a empresa, né? Exatamente. E aí, entrando um pouquinho mais, né, na parte já da execução do serviço jurídico, você pensar na negociação, eu acho que você tem que saber até onde você pode pisar, né? Como eu falei, muitas vezes você não pode estressar a negociação a ponto de perdê-la. Então, também, muitas vezes, o advogado ele vai saber levar essa negociação de uma forma que esse estresse ele não vai causar esse risco. Uma coisa que eu costumo usar muito, né, que é uma dica que eu posso dar aqui, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo utilizar a própria regra de governança corporativa da contratante para fundamentar uma eventual modificação de cláusula que o meu cliente esteja precisando. Eu nunca levo assim uma intransigência, eu já tento levar uma opção. Sim. Então eu levo uma opção, olha, essa cláusula aqui, ela, na verdade, ela não está dispondo de uma forma boa para nenhuma das partes, até porque a sua própria política interna, eu tive oportunidade de verificar no seu site, ou onde você colocou, ela dispõe que vocês têm uma prática assim assado. Então é como se você estivesse quase que jogando... Sim, né? Vamos acabar com a briga? Nada de litígio? Então isso é uma coisa que a gente utiliza muito, são técnicas de negociação que eu acho importante. E ao longo aí já passando para a parte da prestação de serviço em si, né, uma vez contratado, começando a prestar o serviço, eu acho que o prestador de serviço ele tem que primar muito pela documentação de tudo, porque assim, a informalidade nunca ajuda ninguém. A informalidade depois para você provar, porque eu tratei com a pessoa, o tempo todo, eu ouço muito isso, o tempo todo eu tratei com a fulana, com o fulano.
Tá, cadê a fulano? Ah, foi demitido. Ah, então agora cadê? Ah, mas ele pode ser testemunha. Então você já começa a entrar num si para lá, num si para cá, e que era muito mais fácil aquilo ali estar documentado. Olha, hoje vocês pediram assim assado, a gente conseguiu atender dessa forma, porém o escopo contratual dispõe de maneira diversa, precisamos ajeitar. Você vai documentando aquilo de uma forma profissional, de uma forma elegante, e aquilo ali vai ficando mais tranquilo para ser tratado depois, eventualmente, num litígio ou eventualmente num reequilíbrio contratual, numa renegociação. Então eu coloco muito isso para, olha, comunicação com o contrato também, né? O operacional está sempre com o contrato como um documento vivo e não um documento no fundo da gaveta. E essa questão de documentar e não deixar as coisas na informalidade. Eu acho que são os predicados básicos para você tocar bem, trocar tranquilo uma prestação de serviço. Muito bem explicado. Doutor Guilherme, como é que tem sido a sua relação, a sua atuação profissional com essa conexão que está sendo feita na rede já há algum tempo, né, na sua posição de diretor, e no auxílio aos demais empresários que estão no grupo também buscando contratos em suas respectivas áreas? Olha, eu acho muito bacana, porque assim, a rede, e isso não exclui também o escritório de advocacia, né? Ela traz, às vezes, coisas que o empresário ele não tem sozinho, né? Você, às vezes, tem um pequeno empresário que ele vai ter um certo receio de encarar uma determinada negociação ou tentar se planejar para um contrato grande, mas ali você vai encontrar parceiros, você vai encontrar pessoas de segmentos, às vezes não iguais, mas próximos ao seu, que vão te dar suporte. E isso a rede ela traz essa tranquilidade e ela traz esse fortalecimento, né? Então eu também me sinto fortalecido enquanto empresário, enquanto advogado, pelos meus colegas associados. Né? Que bom. Aproveita então para deixar aqui os seus contatos, as suas redes sociais, já que a gente, infelizmente, já está se encaminhando aí para os minutinhos finais desse nosso segundo episódio, mas tem mais coisa por aí. Aproveita, você que está assistindo, se interessou pelo assunto, já deixa nos comentários aqui no canal do YouTube, vai lá no canal do Spotify também, está dirigindo seu carro, indo para o trabalho, precisa consumir um conteúdo de valor, um conteúdo educativo, já bota lá, já dá o play no canal do Spotify para você ficar ligado e antenado em todas as tendências dessa grande aula que o Dr. Guilherme está deixando aqui para a gente, tá? E já deixa seus comentários se você quiser. Se você achar que essa conexão merece um segundo bate-papo com novos esclarecimentos ou outros assuntos que a gente não tem abordado aqui nesse bate-papo de hoje. Tudo bem? Então, Dr. Guilherme, deixa aí para a gente seus contatos. Obrigado, Lana. No Instagram, vocês podem me localizar no @eu-sou-Guilherme-Macedo ou no @Guilherme Macedo Advogados, que é o Instagram do escritório, que também tem canal no YouTube, e é isso. Telefone para contato ou WhatsApp? O meu telefone é 21 2205 4772, é o telefone do nosso escritório. Tá certo, então. Doutor Guilherme, muito obrigada mais uma vez por essa grande aula aqui. Lana. Não foi um bate-papo, gente, recepção. foi uma aula. Maravilhoso. Eu que agradeço. Conexão Rede Petro, episódio 2 fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.